Mateus capítulo de número 11, versículo 3, diz assim: a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então esse é o texto de número 3, ok? No começo, João Batista já começa assim, ó, a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Qual foi a razão, qual foi o motivo que João Batista enviou 2 discípulos dele até Jesus? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Ok? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Vamos lá. Jesus não, né? João Batista deixa muito claro, o texto deixa muito claro, uma missão eles tinham. Qual era a missão? Vão até Jesus, porque eram 2, vão até Jesus e pergunte para ele, és tu aquele que estávamos esperando? Que havia de vir? Ou esperamos outro? Muitas pessoas pegam esse versículo e falam assim, porque João Batista estava em dúvida. João Batista não tinha convicção que Jesus era Jesus. João Batista era igual Tomé, ele não tinha fé. Ele não acreditava em Jesus. Muitas pessoas pregam isso. Teólogos, pastores, né, pregadores, até padre, né, e outras religiões também ensinam isso. E fala lá, João Batista estava sem fé. João Batista não acreditava em Jesus. É aí que você se engana. Porque Jesus aqui, amigo, ele não era o Cristo como eu e você conhecemos. Quando os discípulos de Jesus começaram a andar com Jesus, Jesus não era o Jesus que eu e você conhecemos. Naquela época de Jesus, surgiam vários e vários, entre aspas, Cristos. Surgiam vários e vários homens falando que eram o Cristo, que eram o tal de Filho de Deus. Ou seja, vários e vários foram presos, foram mortos, foram apedrejados, outros fugiram para outros lugares porque eram perseguidos. Então, coloque na sua mente, quando você lê os 4 evangelhos, você não está estudando ou mastigando sobre Jesus Cristo, o Jesus Cristo que você conhece, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não, a história que você está lendo é de um Jesus, a qual no decorrer do seu ministério, ele vai mostrando, ele vai provando que ele é quem ele diz ser. Da mesma forma que acontece nos dias de hoje, naquela época também existia vários e vários enganadores. Jesus, ele fala nos 4 evangelhos, quando alguém disser que é um enviado meu, que eu enviei ele ou ela, Jesus fala para você indagar, para você perguntar, para você apontar o dedo e falar, então você foi enviado por Jesus? Me responde então isso aqui. Me responde aquilo ali, me responde isso aqui, e assim por diante. Então Jesus, ele fala, é para vocês testarem, é para vocês indagarem, e ao mesmo tempo que Jesus ensina as pessoas a indagar os enviados de Jesus, entre aspas, Jesus fala assim, vocês vão saber se ele é enviado meu ou não, se você perguntar, se você indagar. Nos dias de hoje, tem muitas pessoas que se dizem usados por Deus, que não aceitam ser indagados. Quem é você para indagar o homem de Deus? Quem é você para indagar a mulher de Deus? Não toque na menina dos olhos de Deus. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns aí, tanto pela internet quanto presencial, e a pessoa começar a se incomodar das perguntas que eu fiz, das perguntas que eu estava fazendo.
E aí você chegar assim e falar assim, ô meu amigo, desculpa eu te dizer, mas o Jesus que você disse que te enviou, falou que eu tenho que indagar você, que eu tenho que duvidar de você, que eu tenho que perguntar para você, que eu tenho que desafiar você através de perguntas. Exato. Então, meu amigo, não fica preocupado, não fica bravinho, não fica estressado, porque se você é de Deus mesmo, você vai ter as respostas para as perguntas que eu estou fazendo. Aí agora, neste momento, eu quero aproveitar e dizer para você, qual é a pergunta que você gostaria de fazer ou que você já fez e ninguém te respondeu? Qual é a dúvida que você tem sobre Jesus? Vamos ver se eu sou enviado de Deus mesmo? Vamos ver se é Jesus que me colocou aqui? Vamos ver se o Espírito Santo me usa mesmo? Então coloca aqui nos comentários a sua pergunta e eu vou te responder. Vou te dar a resposta de qualquer pergunta que você tiver. É só perguntar que eu vou te dar essa resposta. Eu vou te responder. Sabe por quê? Quando Jesus disse, olha, quando alguém disser que é enviado de Deus, pergunte, indague, e ao mesmo tempo Jesus fala nos 4 evangelhos, para quem é enviado dele, enviado de Jesus, Jesus fala assim, não se preocupem com o que vocês dirão, o que vocês falarão, com as respostas que vocês darão, porque naquele momento, naquele exato momento, naquele momento, você vai ter o que responder. Quem vai te dar a resposta não é você mesmo, é o Espírito Santo. Então Jesus chega e diz assim, não se preocupe quando você estiver de frente com pessoas importantes, com governadores, com reis, com pessoas conhecidas, com a multidão, não se preocupe, porque se você é usado por Deus, é usada por Deus, então Deus, ou no caso o Espírito Santo, vai responder qualquer pergunta através de você. Isso para quem é usado por Deus. Para quem não é usado por Deus, vai se embananar. Pode ver na internet, tem um monte de vídeo de pastores que vão em podcast, que vão em entrevistas, que vão ali conversar e começam a fazer pergunta para eles, eles se embanana todo. Se enrosca todo com a língua e porque não sabe a resposta. Porque quem é enviado de Jesus, primeiro faz exatamente o que estamos fazendo aqui, estudando sobre Jesus. Você estuda as Escrituras, busca o Espírito Santo e essas duas coisas juntas, o conhecimento teórico da palavra e o conhecimento prático do Espírito Santo junto, isso, irmão, vira uma bomba na presença de Deus. Uma bomba num bom sentido. Porque você vai ser lançado para ensinar pessoas e falar para as pessoas o que o Espírito Santo quer te responder. Ou quer falar, ok? Então, quando João Batista, ele chega lá e fala assim, olha, vai lá. Pergunta para o Jesus se ele é quem nós estávamos esperando ou se temos que esperar outro. Quando João Batista manda essa pergunta, envia os discípulos 2 para perguntar para Jesus, João Batista, sem querer, sem saber, sem ter ouvido os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele vai falar sobre isso para indagar os homens de Deus, depois, você vai ver lá para o final de Mateus, você vai ver lá no livro de João, no livro de Lucas, também no livro de Marcos, você vai ver esse texto, mas depois dessa passagem aqui, não é agora. Só que João Batista, sem querer, ele antecipa e faz exatamente o que Jesus ensinou para que nós, discípulos, para que nós, seres humanos, pessoas, olhássemos para as pessoas supostamente enviadas por Jesus e diz assim, é mesmo? Então você é enviado por Jesus, me responde isso daqui. Me responde isso. Me responde isso aqui. Me responde aquilo ali. Me responde aí. E João Batista, ele testa Jesus. Ele pergunta para Jesus através dos seus discípulos. E ele cumpre um ensinamento que Jesus nem deu
ainda. Aí eu te pergunto, João Batista era de Deus ou não? João Batista era usado por Deus ou foi usado por Deus para preparar o caminho para Jesus? Sim ou não? Me diz aqui nos comentários. João Batista era de Deus ou não, na sua opinião? Se você acha que sim, coloca aqui, sim, João Batista era de Deus. Não, João Batista não era de Deus. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre João Batista. Escreve aqui nos comentários. João Batista era importante para, digamos assim, o ministério de Jesus? Foi importante? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ok? Vamos para o próximo versículo? Vamos então para o próximo versículo do estudo de hoje. Vamos lá.